Você já percebeu que ninguém nasce com um manual? Ninguém chega ao mundo com um propósito escrito. Nenhuma voz sussurra no seu ouvido dizendo exatamente quem você deve ser. E mesmo assim, a sociedade inteira age como se a vida tivesse um roteiro pronto. Como se houvesse um plano invisível guiando cada passo. Mas e se não houver? E se a verdade for mais desconfortável e ao mesmo tempo mais libertadora? Albert Camus chamou isso de o absurdo, o conflito entre a nossa necessidade de encontrar sentido e o silêncio do universo. Nós fazemos perguntas. O universo não responde. Procuramos propósito. Ele não entrega. E isso dói. Porque desde pequenos nos ensinam que existe um grande plano, que tudo acontece por uma razão, que há um destino esperando por nós. Mas Camus olhou para a realidade e disse: talvez não. Talvez a vida não tenha sentido algum. E estranhamente, isso não é uma tragédia, é liberdade. Porque se a vida não vem com significado pronto, então ninguém pode impor um significado em você. Você não nasceu para cumprir um roteiro, não é obrigado a seguir um caminho já traçado. Você pode criar. E aqui entra Nietzsche. Ele não aceitava viver baseado em valores herdados. Dizia que quando os velhos sentidos morrem, o ser humano tem duas opções. Ou entra no vazio, ou se torna criador. Criar seus próprios valores. Não esperar que o mundo diga quem você é, mas decidir por si mesmo. Isso é assustador, porque significa responsabilidade total. Se não existe um propósito universal, então você é responsável pelo que faz com sua vida, sem desculpas, sem destino para culpar, sem roteiro para seguir, só você. E é aqui que muitos sentem medo, porque é mais confortável acreditar que existe um plano. Mas talvez a maturidade filosófica comece quando aceitamos que a vida não promete nada. Quando você entende que não existe sentido automático, você para de esperar. Para de esperar o momento perfeito. Aprovação, direção externa. Você começa a agir, começa a construir. Camus dizia que a resposta ao absurdo não é desistir, é revoltar-se. Mas revolta aqui não significa raiva. Significa viver, apesar da ausência de sentido. Acordar todos os dias e dizer, mesmo que não haja um propósito cósmico, eu escolho viver. Isso é poder. Agora o sentido não vem de fora, vem de você. A pergunta não é qual é o sentido da vida. A pergunta é, o que você vai fazer com essa ausência de sentido? Nietzsche acreditava que os mais fortes transformam o caos em criação, transformam dor em crescimento, fracasso em aprendizado. Você não está preso a um destino, não está falhando em uma missão invisível, está apenas vivendo. E pode escolher seus valores, sua direção, o que importa. A vida não tem sentido. Mas você pode dar um. Talvez o erro não seja viver sem propósito. Talvez o erro seja esperar que ele venha pronto. Camus falava sobre imaginar Sísifo feliz, condenado a empurrar uma pedra eternamente. No momento em que ele aceita sua condição e continua mesmo assim, torna-se maior que o castigo. Ele escolhe sua atitude, e isso ninguém pode tirar. Você pode não controlar o universo, mas controla sua postura diante dele. Pode não controlar o sentido da existência, mas controla o sentido das suas ações. A vida não tem sentido, e isso é libertador, porque agora a responsabilidade é sua. O vazio é apenas o começo, e você decide o que escrever nele.